Hoje eu vou te mostrar uma ferramenta extremamente poderosa. Ela pode te fazer vender da noite pro dia. Através dela você pode convencer as pessoas e também prender a atenção de qualquer ser humano presente na face da Terra. Tudo isso? Quando a gente fala de empreendedorismo e de marketing, esse negócio de contar histórias não é de agora. Até os nossos amigos trogloditas lá do passado faziam vários desenhos nas cavernas contando histórias. Esses desenhos nós chamamos de artes rupestres. E também um pouco antes da gente ter essa tecnologia toda, iluminação, energia elétrica, celulares, tu acha que a gente fazia o quê? Muito sexy. As histórias elas têm um poder inacreditável, elas conseguem chamar a atenção de qualquer pessoa. Hoje eu vou te ensinar o que é storytelling, para que serve e como você pode fazer na prática. Storytelling é uma composição de duas palavras. O story é de história e o telling é do verbo to tell, que é contar. Então, storytelling seria a arte de você contar histórias de uma forma engajante, de forma que você atinja um objetivo e também que consiga passar uma mensagem. Por um acaso, você já não viu falar naquela história das 1001 Noites? Eu tenho que contar essa história. Era uma vez uma mulher chamada Sherazade, ou Sherazade, Cheirapó. Vamos supor que seja Sherazade. Sherazade era uma mulher que decidiu tomar uma missão muito corajosa. Existia um rei na Pérsia que era chamado de Shahryar. E esse Shahryar era aqui, ó. Corno. Ele tinha uma esposa lá que ficava se engraçando com o servente dele. Veja a história desta vagabunda. Coloca no ar. Só que ele era um corno extremamente raivoso. Ele mandou matar a mulher e mandou matar o servente. E a treta não para por aí. A partir daquele momento, o rei corno ele decidiu que cada noite ele ia dormir com uma mulher diferente. Que delícia, cara. Porém, depois daquela experiência, depois daquele Sexy. ele chamava o carrasco e mandava matar a mulher. E toda noite era assim: cama, pel, 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 carrasco. Cama, pel, 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 carrasco. Cama, pel, 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 carrasco. E a cabeça das mulheres iam caindo ali, ó. Meu Deus do céu. É aí que entra aquela mulher corajosa chamada de Sherazade. Ela decidiu que ela ia ser uma dessas mulheres que ia passar uma noite com o rei Shahryar. If I can make him listen to my stories, maybe he'll change. Daí quando o rei corno e a Sherazade iam pra cama, eles ouviram um choro. Que porra é essa? Carrasco, verifica isso aí pra mim, por favor. Eu não mereço isso. Ah, deve ser a minha irmãzinha. É? Olhando pro lado estava a mãe da Sherazade com a pequena garota no colo. E a criancinha nos braços da mãe perguntou: Mamãe, no céu tem pão? E morreu. Mentira, mentira, não morreu porra nenhuma. A Sherazade, ela falou que ela costumava contar histórias todas as noites para a irmã dela. E ela pediu por favor, com todo o afeto dela para o rei, que ele deixasse que ela contasse uma história para ele. A Sherazade, ela começou a contar a história e ela foi ficando cada vez melhor, cada vez com mais tretas, até que chegou naquele clímax, aquele momento que o Shahryar tava esperando para saber. Quando chegou nesse momento, ela parou a história e ela falou que ia deixar pro dia seguinte. Porra. Daí o rei corno ele ficou tão curioso, mas tão curioso, que ele decidiu não matar ela. No dia seguinte ela continuou a história, foi falando, chegou naquele clímax e ela falou que ia deixar pro dia seguinte. E assim foi indo dia após dia, até que chegou num ponto que ela não tinha mais histórias, mas nesse momento não importava, porque o rei já tinha se apaixonado por ela. Viu só o poder de uma história? Ela conseguiu safar uma legião de mulheres que seriam assassinadas por um corno. Ué. Eu tô contando essa história só pra elucidar que se você contar a história certa, no momento certo e pra pessoa certa, você consegue o que você quiser. Uma das ferramentas mais poderosas de copywriting da arte de convencimento são as histórias. E histórias elas não se manifestam só quando você senta e vai contar ali um caos pro seu Zeca da esquina. Elas estão presentes em qualquer filme que você possa assistir, elas estão presentes em pinturas. Um exemplo clássico é a Guernica, lá do Pablo Picasso. A pintura ela conta a história de uma cidade que foi bombardeada por alemães. Também tem a pintura A Noite Estrelada, do Vincent van Gogh, que todo mundo conhece. Dizem que ele pintou essa bagaça numa noite em que ele cortou a própria orelha. que burro! E as histórias muito claramente também estão presentes na letra de várias músicas, como por exemplo a música do Queen que todo mundo conhece, que é a Bohemian Rhapsody. E qual que é o objetivo do storytelling? Qual que é o objetivo de você contar uma história? É criar uma experiência única, diferente de qualquer coisa que a pessoa esteja habituada. Mais profundamente a gente pode dizer que uma boa storytelling ela tem o objetivo de gerar diversas emoções ao longo da história. O ser humano ele não é constante. Uma hora ele tá triste, uma hora ele tá feliz, uma hora ele tá arrogante, uma hora ele tá não sei o que. Aqui tem coragem. Sabe aquele vídeo que você olha do começo ao fim e você fala uau? Você não simplesmente olha e diz que é bom, você sente isso. Chega no começo do vídeo, ele passa todo aquele drama, uau!
Chega ali no clímax, aquela situação que todo mundo quer saber e o herói ele tá prestes a morrer. Uau! Olha aquilo ali! Uau! Isso daqui! Uau! E aquilo ali! Uau! Aliás, isso é uma outra característica importante do storytelling. Se você quiser fazer uma história, ela não pode ser linear. O fazendeiro chamado de Arthur estava no seu dia a dia pegando o milho, regando as plantas, ele conheceu uma bela mulher, ele se casou, teve 3 filhos e viveu feliz para sempre. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Como a gente tem que provocar uma flutuação de emoções, a gente tem que ter altos e baixos durante a sua história. Ou seja, começa a história apresentando a bagaça toda, os personagens, os locais, cria um conflito pro personagem e vai desenvolvendo ele até que chega num clímax. Esse é o momento que você vai entregar o que as pessoas estão esperando durante a história inteira. E depois a gente vai ali para uma resolução e termina. Arthur tinha uma fazenda com vários animais ruminantes. Tinham cavalos, tinham bodes. Tem muita coisa legal e bastante vaca grande. Porém, o vovô de Arthur, ele tinha um segredo. Vovô não comia, não ia com a família olhar o pôr do sol. Vovô não jantava aos domingos. Vovô. Que aqui eu aprendi foi com o vovô. Certo dia vovô ligou e ele estava muito tenso. Ele tinha que falar a verdade. Ele pegou o seu caminhãozinho e foi até a casa de Arthur. Lá estava ele com a sua mulher e seus filhos. Eles estavam jantando uma galinhada. Vovô bateu na porta, todos ficaram apreensivos. Arthur abriu rapidamente e... Oi, Netinho! Eu sou Misha! Que demais! Ai, que delícia! Arthur ficou feliz que vovô saiu do armário e todos viveram felizes para sempre. Uhul! Tira essa Lady Gaga que tem dentro de você. Tô sendo didático e estou me fazendo entender, então por favor se inscreva no canal. Senão você vai perder mais conteúdo como esse porque o YouTube infelizmente não vai te notificar. Então se inscreva e ative a sinetinha. Existe um livro muito famoso do Joseph Campbell que é chamado de O Herói de Mil Faces. E ali ele deu uma estrutura de história que se tornou a base do nosso cinema. A gente chama ela de A Jornada do Herói. Assim como o cinema, você pode utilizar essa estrutura como base aí para as suas histórias. Tem várias etapas, eu poderia fazer um vídeo falando só sobre isso. Aliás, se você quiser, deixa aqui nos comentários. Mas resumindo, começa ali com uma apresentação do mundo, dos personagens, depois acontece uma treta simultânea e tem um chamado para aventura. Daí tem um momento que o herói ele recusa esse chamado, depois ele se lasca e vê que ele tem que fazer de qualquer jeito, daí aparece ali um Sr. Miyagi da vida, aparece um mentor para ensinar o que essa pessoa precisa saber para cumprir a missão. Daí ele sai e vai rumo à treta. Nesse caminho ele passa por provações e testes, ele encontra aliados, encontra inimigos. Daí chega na treta máxima ali, ele recebe uma recompensa e volta pra casa e tem uma resolução. Resumidamente é mais ou menos por aí. Olha que bacana. Por incrível que pareça, uma das partes mais importantes da tua história é o início. O início ele é um gancho para segurar a pessoa até o final. Então você tem que dar uma promessa bem forte. Isso vale inclusive se você quiser ser um youtuber. Faz uma pesquisa aí no YouTube e olha ali os primeiros resultados que estão melhor ranqueados. Daí olha ali o iniciozinho para você ver como ter uma chamada forte. Quando você for dar uma palestra, a mesma coisa. Quando for fazer uma apresentação de faculdade. E é claro também quando você for fazer um pitch de vendas. Água, coca-latão, água, coca-latão. E repara uma outra coisa muito interessante aí com você. Não tá toda hora passando anúncio na frente dos vídeos? Tá uma porra. De tempos em tempos aparece algum anúncio que chama ali a tua atenção, não aparece? É claro, a maioria fala assim: olha aqui no meu celular, eu ganhei 2.000 na Hotmart. Quer que eu te ensine isso aqui? Eu fiz uma imersão gratuita. Pega aqui na legenda desse vídeo. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. vou até fazer uma dancinha pra você. Pinta meu cabelo de uma corzinha bem diferente. Repare que os vídeos que realmente chamam a tua atenção, eles fogem dessa linha de raciocínio, eles te contam uma história. Então uma coisa que combina muito bem com storytelling e vai fazer você ganhar muito dinheiro é fazer anúncios na internet. Leva o storytelling a sério quando tu for fazer o teu anúncio, que vai dar muito bom. Tá bom. Além da promessa que eu tinha mencionado antes, é muito interessante também você estabelecer um contexto, falar como é que é o lugar, que época que é, se é homem, se é mulher o personagem principal, porque você pode fazer histórias para diferentes pessoas. Se você for atingir um cara que você quer fazer um pitch de vendas, você vai ter que atingir uma história para um público maduro. Se for um público mais jovem, você tem que se focar mais no humor, e o personagem também vai ser jovem. A tua audiência é mais homem ou é mais mulher? É bicha. Se for mais homem, coloca o personagem principal masculino. Se for mulher, coloca o personagem principal feminino. Fazer com que o seu público ele se visualize dentro da história vai criar
gera uma imersão muito maior. A sua história, de certa forma, ela tem que ser como se fosse um espelho. Olha que profundo, rapaz. Bonito! A gente pode dizer que o storytelling é só um dos muitos gatilhos mentais que fazem com que a pessoa ela fique presa na gente, que ela fique ouvindo a tua história, o teu filme, o teu vídeo até o final. Você quer ser mais persuasivo? Então faça um favor para você mesmo e olhe esse vídeo aqui do lado em que eu falo os top gatilhos mentais na arte de influenciar as pessoas.